Investidores, a Solana está sendo cotada a 16 dólares e 31 centavos no momento em que eu inicio esta análise. A Solana, investidores, que nos últimos dias saiu daquele patamar de 38 dólares para vir fazer uma mínima aqui na casa dos 12 dólares, né? A gente teve aqui um verdadeiro crash que proporcionou para a Solana uma desvalorização que está aqui na margem de 68%, né? E esse grande crash na Solana aconteceu em função da falência, né? A gente já pode dizer falência da FTX e também da Alameda Research, né? É o que diz aqui essa matéria, né, da Investing. Solana desaba após falência da FTX e riscos da Alameda Research. A Alameda Research está sob uma crise de liquidez e a empresa praticamente liquidou todas as suas posições em Solana depois do colapso do token FTT. Isso porque, investidores, a Alameda Research atingiu um status de insolvência e, diante dessa condição, ela precisou vender os ativos que ela possuía. Ela precisou vender a posição que ela tinha na Solana. Ela tinha uma posição grande, né? E isso fez com que o preço da Solana desabasse, né? E a gente realmente consegue ver isso se refletindo quando a gente olha aqui o gráfico de volume financeiro, né? A gente viu que o volume vinha bem comportado, ó. Em poucos momentos aqui desse passado recente a gente teve volumes muito acima da média, né, do que era negociado, e aqui nos últimos dias a gente viu esse volume dar um salto muito grande, até porque com a venda de um grande player, tem muita gente que vai e vende no panic sell também, né? Entra na onda, o Zé Vendinha, e se desfaz do ativo por medo, muitas vezes até movido por emoção. E aqui na análise técnica, investidores, o que a gente vai ter aqui para a Solana agora é uma grande zona de resistência que se formou aqui dentro dessa margem, tá? Dos 33 dólares, ó, a gente consegue ver aqui por esse indicador que a gente vai ter uma barreira de volume bem significativa dentro desses 33 aqui, então tá aqui o desafio para a Solana, né? Nível que ela precisaria se projetar para cima nesse momento, para a gente começar a voltar a olhar para cima, né? Aqui no caso da Solana, novamente, a gente vinha até exercitando aqui um cenário no canal de repente ver aqui um movimento de alta para Solana, né? Isso é claro em uma condição que o Bitcoin se projetasse para cima, mas a gente tinha uma condição aqui na Solana. Ela precisaria se projetar para cima desses 40 dólares aqui. Até por isso que essa linha amarela está desenhada no nosso gráfico. Se você olhar a nossa última análise antes desse crash, você vai ver que a nossa condição era que ela se projetasse para cima dos 40 dólares. Ela veio fazer uma máxima bem próxima aqui, ó, nos 38 dólares, né? Mas aí veio toda a notícia aí dos problemas financeiros da FTX e da Alameda Research e derrubou o preço dela. Nesse momento, investidores, fica muito difícil a gente pontuar se a gente vai ter mais quedas ou não, tá? Gostaria muito de poder ter a condição de colocar para vocês aqui o que poderia acontecer ou o que iria acontecer, mas o fato é que a gente não sabe até que ponto essa crise de liquidez que aconteceu no mercado cripto vai se disseminar, né, para outras empresas que de repente podem atingir um status de insolvência. Então, nesse momento de dúvida, muitas vezes o ideal é não fazer nada. Não fazer nada. Não operar também é operar. Isso é um ponto muito observado pelos traders. Às vezes você esperar o mercado é a melhor coisa a fazer, até porque eu entendo, investidores, opinião minha, tá? Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião diante de tudo isso que aconteceu com a Solana. Mas eu entendo que a Solana, como sendo um ativo de investimento cripto, ela não tem responsabilidade. A blockchain, o projeto Solana, não tem responsabilidade em uma crise financeira que aconteceu com um dos seus investidores e que, obviamente, afetou o preço, né, da Solana. Apesar do preço ter sido impactado, eu não vejo responsabilidade nela. Então, eu não entendo que a Solana vai se tornar um projeto com fundamentos piores, porque a Alameda Research faliu, entende? E diante dessa condição, se os fundamentos se mantêm, o que a gente observa, então, é uma oportunidade maior, né? Pelo menos isso na minha visão. A Solana chegou para o mercado cripto há alguns anos como a Ethereum Killer, né? Era a blockchain que iria superar a Ethereum e eu acredito que ela é sim promissora, tem alguns aspectos técnicos da rede, da blockchain, que eu também não sou o cara aqui de tecnologia mais indicado para discutir com vocês, mas a gente sabe que a Solana é uma blockchain focada em escalabilidade e muitas vezes, em função da escalabilidade, ela costuma apresentar algumas lentidões, os travamentos, e isso não pode acontecer. A gente sabe que os desenvolvedores estão trabalhando nessas soluções, né? Então, se o investidor nesse momento continua acreditando nesses fundamentos da Solana, que de fato ela vai se
ela vai se concretizar como um grande projeto de blockchain, como uma grande blockchain do futuro, e ela não precisa ser a Ethereum Killer, ela não precisa ser maior ou melhor que a Ethereum, basta ela ser uma das grandes blockchains do futuro. Ela já é atualmente, né? Mas ela precisaria, nesse caso, se consolidar e continuar a sua apreciação, né? A sua valorização. Se você acredita nisso, essa queda aqui não, cara, só representa, assim, uma oportunidade maior de acumular a preços baixos, né? Até porque se a Solana voltar a se projetar para cima e de repente efetuar um teste lá no seu topo histórico, a gente já está falando aqui de uma multiplicação de capital de 15 vezes. Né? Para cada 100 reais, você teria 1.500 reais. Então você vê que começa a ficar assim, interessante. Já estava interessante, começa a ficar melhor ainda. O fato é que dá para garantir que não vai ter mais quedas? Não dá. Como falei, a gente precisa esperar e ver o que vai acontecer no business, né? No mercado cripto, entre as empresas do mercado cripto. Os níveis de alavancagem do mercado cripto são muito altos, investidores, e isso leva muitas instituições à prática da irresponsabilidade. Eles se alavancam a tal ponto que depois eles não conseguem atender às chamadas de margem, né? E aí gera essa crise de liquidez e esse efeito cascata. Isso também é uma característica típica de um mercado que não tem regulação, né? Ficar atento, né? Ficar atento, manter a calma. Se de repente você tem uma posição aí na Solana, cara, eu acho que essa tempestade vai passar uma hora e que a Solana vai voltar a se apreciar no mercado. Mas eu posso estar errado. Não sou aqui o dono da verdade. Até queria saber a opinião de vocês aí que acompanham aqui o canal em relação a tudo isso que aconteceu com a Solana. Ó, o que a gente tem aqui, ó, é um terceiro alvo de FIBO aqui na margem dos $10, né? Esse alvo ele pode vir a ser atingido uma vez que os dois primeiros já foram, ó. O primeiro alvo foi atingido na casa dos $34, depois o segundo alvo foi atingido nesse crash, né? Aqui na casa dos $21, e aí o terceiro alvo, a continuidade, né? O terceiro alvo dessa projeção vai dar lá pra gente $10, e que é um alvo que se torna factível se a gente tiver novos crashes aí pelo caminho, mais problemas no business, né? Das criptomoedas. É isso que eu projeto para ela nesse momento. E eu vou então fechar o vídeo agradecendo você que ficou comigo aqui até o final. Se você gostou da análise, cara, não esqueça de deixar o like aí para fortalecer o canal e também de se inscrever para você continuar acompanhando as nossas atualizações. Um abração e até o próximo vídeo.